gente, bem-vindo de volta ao meu canal, eu sou a doutora Gabi e vim compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória acadêmica. Bom, tudo começou quando eu tinha 13 anos. Eu sempre amei estudar, eu sempre gostei muito de ler, eu sempre gostei de investigar, de pesquisar. Porém, na época, quando eu era criança, não tinha tanto acesso assim à internet como temos hoje. Na época eu lembro que tinha que ter lan house para você acessar o computador. Minha família nunca foi de condições financeiras boas para ter computador em casa, então na minha infância não tinha computador em casa. Só depois de um tempo passamos a ter computador. Então a internet então nem se fala, não tinha acesso. Eu lembro que eu e meu irmão, quando éramos pequenos, na rua que minha mãe mora, ela ainda mora lá hoje, nossa casa de infância, tem uma Microlins, que é uma empresa que presta serviços para ensinar informática básica e avançada a alunos. E essa empresa jogou fora um teclado. E eu lembro que eu peguei o teclado do lixo, eu e meu irmão brincávamos de digitar de olhos fechados, digitar o nome completo, brincar de digitar, brincar de empresa, empresário, e era muito legal. Então, desde o início, eu sempre tive essa vontade, sede de estudar, de aprender, sabe? E graças a Deus tive a oportunidade de estudar em uma boa escola. Como disse no vídeo anterior, eu estudei em escola adventista, para quem não sabe, é uma escola particular. Não porque minha família sempre teve condições, mas porque eu tive pessoas especiais que ajudaram a me manter naquele colégio e sou muito grata a elas até hoje. Bom, durante a minha formação do ensino fundamental, eu lembro que quando eu tinha 13 anos eu fui convidada pela mãe de uma amiga minha para dar aula de reforço para ela de matemática. Então, ali foi minha primeira profissão, porque eu recebia por isso. A mãe dela me pagava e eu dava essas aulas de reforço para ela. E ela obteve boas notas e foi ali que eu percebi que além de estudar e gostar de ler, eu também gostava de ensinar. E era boa naquilo. Tanto que outro aluno me procurou, o filho ou sobrinho do pastor na época, não lembro, me procurou para dar aula de reforço e eu dei aula para esse aluno e ele também obteve êxito e continuou tendo aula de reforço comigo até conseguir passar na disciplina. E foi ali então que começou a minha vontade de ensinar, de sempre, sabe, compartilhar o meu conhecimento que eu tinha. O meu pai também tinha uma brincadeira lá em casa de começar a falar que eu era professora, sabe, naqueles papos de família que hoje não tem mais por conta do celular. Eu lembro que no final da tarde ficava minha mãe, meu pai, eu, meu irmão conversando ali na frente de casa, naquele pôr do sol com vizinhos, e geralmente quando eu conversava sobre algum assunto que eu sabia, que eu tinha lido na escola ou pesquisado na internet, que na escola tinha um laboratório de informática, e eu dava a minha opinião, meu pai às vezes brincava, e lá vem a professora. Então, desde o início eu sempre gostei e amei estudar. Bom, gente, a história continua. No final do ensino fundamental, eu pesquisei colégios adventistas que tivessem o ensino médio próximos à minha cidade, que era Barra de São Francisco, que eu morava com meus pais. E o colégio mais próximo era em Colatina, que era o EDESA, atualmente é chamado de CAIS. E o EDESA, ele é pago também, e a mensalidade era altíssima pelo fato de não ser somente escola, você também mora lá dentro, por ser um internato, né? Você mora e estuda. E eu lembro que várias pessoas na época disseram pra minha mãe que ela não teria condições, que não era um lugar para que eu pudesse estar, devido às nossas condições financeiras serem bem abaixo do que o colégio pede, né? Mas eu lembro também que minha mãe não desistiu. Minha mãe sempre me dizia que não havia vitória sem luta. E ela começou a lutar, eu também comecei a lutar, comecei a escrever cartas para pastores, por ser um colégio cristão, é um colégio gerenciado por pastores. Comecei a escrever carta para o diretor, para a secretária, e eu pedia uma bolsa de estudo 100%, onde eu pudesse estudar e conseguir, então, né, fazer o ensino médio na tão sonhada escola adventista, dando continuidade ao meu ensino. Bom, não consegui a bolsa 100%, mas lá tinha uma escala na época de bolsas que era chamado de P1, P2, P3, P4, P5. Era a quantidade de horas que você trabalhava, né? O P1 trabalhava 1 hora e tinha uma porcentagem de desconto, e assim por diante. Eu lembro que eu consegui o P5. Eu tinha que trabalhar ali de 4 a 5 horas, de segunda a sexta, para custear metade dos estudos, e no outro período do dia eu podia estudar. E a minha mãe aceitou, minha mãe esforçou muito. Eu lembro que na época o salário da minha mãe nem chegava ao valor total da mensalidade. Mas ela começou a vender pão, a vender bolo, ela divulgava outros trabalhos de diarista e assim ela conseguiu, porque hoje eu estou aqui devido à minha mãe. E esse, gente, é um dos motivos que eu também quero compartilhar a minha história na internet. Eu sempre tive vontade de escrever um livro dessa minha trajetória. De tanta motivação que minha mãe me deu, eu quero que ela seja conhecida. Eu quero que todo mundo saiba quem foi Nair Maria Pereira. Foi a minha mãe e eu tenho orgulho de dizer isso. Foi ela que não me fez desistir.
Foi ela que desde o início da minha trajetória tinha uma varinha na mão e o meu livro na minha mão falando estuda, estuda, leia. Desde as minhas primeiras sílabas ela ficava no meu pé que eu tinha que estudar, porque eu tinha a oportunidade de estudar. E na época minha mãe não teve a oportunidade de estudar. Ela me conta histórias que ela levava os livros dentro de uma sacola de arroz e andava muito para chegar na escola. Isso quando ela conseguia ir, porque tinha dias que ela tinha que cuidar dos irmãos dela. E isso ela quis transmitir para nós, filhos, que a gente tinha a oportunidade de ir, sabe, para a escola, a gente tinha a oportunidade de estudar, a gente não precisava trabalhar, a gente podia dar valor ao que a gente tinha. E isso sempre me tocou bastante para ter forças para realmente conseguir estudar. Eu consegui essa bolsa P5 no EDESA, consegui também o apoio de meus pais e eu lembro do primeiro dia no colégio. Eu chorei muito, claro, porque abandonar a casa dos pais com 14 anos não é pra qualquer um, não é uma coisa fácil, é muito difícil. E eu fui com Deus, minha malinha, e chegando lá foi tudo muito novo, muito diferente, não tinha aquele calor de pais, mas tinha aquele calor de amigos. Fui fazendo amizades. No meu primeiro ano do internato eu tive muitos desafios, porque o trabalho que eu peguei no primeiro ano foi na cozinha, e a cozinha é o trabalho mais desafiador dentro do internato. Eu lembro que no início eu comecei na salada, e em casa às vezes a gente reclama de cortar 2, 3 tomates. No internato tinha que cortar aquelas caixas, sabe, verdes de supermercado, cheias de tomate, caixas cheias de pepino, caixas cheias de batata e muitas caixas. Mas não era sozinha, né? Tinha mais 4 amigas ali na salada, tinha uma chefe que dava ordens pra gente fazer, né? Montar na forma certinho, bonitinho. E pra gente acabava sendo alegria, né? Brincando, cantando. E era muito bom, era muito bom. Foram as melhores amizades que eu fiz, foi no internato. Bom, várias vezes eu lembro que eu ia pro banheiro da cozinha, né? A cozinha dentro do refeitório ali no internato. E tem um banheiro dentro do refeitório. Eu ia pro banheiro ali e chorava, chorava, chorava. Com saudade de casa, com vontade de ir embora. Falando, isso não é pra mim. Eu preciso estar aqui. Eu tenho que ir embora, sabe? Mas ao mesmo tempo eu lembrava do que minha mãe me falava. Que não há vitória sem luta. Então eu continuei firme. E voltei no segundo ano do internato. Lá no segundo ano eu já fui para outro lugar trabalhar, eu trabalhava no prédio. Eu lembro que eu fazia a limpeza ali da recepção, limpava a frente do prédio, lavava os banheiros, que era a parte mais difícil, mais triste, né? Mas fazia. Foi um trabalho que me ensinou a ter humildade, a respeitar os outros cargos. Foi um trabalho menos difícil que o da cozinha, né? Porque na cozinha eu era adolescente. Então eu tinha aquela coisa de trabalhar de manhã e às vezes eu ia pra escola com cheiro de cozinha e eu não gostava disso. Então no prédio eu já gostava dessa parte, né? De não ter que ficar com aquele cheirinho de cozinha. E também na cozinha teve uma época que eu tive que trabalhar de madrugada. Então eu acordava 4 horas da manhã pra abrir a cozinha, ajudar o padeiro a tirar o pão, colocar lá na cuba pra todo mundo tomar café às 6 horas em ponto. E, gente, contando agora é fácil, mas na época eu chorava. Várias madrugadas eu ia chorando pra cozinha. Falava que não era pra mim, que eu tinha que ir embora, enfim. A mesma história. Mas eu consegui. E lá no internato, pra quem não sabe, na época fazia pão, tinha uma padaria, fazia o queijo e tudo era feito lá dentro mesmo. Então a gente tinha que ir de manhã, colocar nas cubas o pão, cortar o pão, fritar ovo, fazer mingau. Então pra 6 horas tá tudo prontinho. O bom de trabalhar de madrugada é que a gente saía às 9, então de 9 até o horário da escola, que era 1 hora, tinha um tempo livre, né, que dava pra estudar, dava pra dormir, ver uma série, algo assim diferente. Porém, tinha o fato de ter que acordar cedo. Então, nesse segundo ano, eu fiquei ali limpando o prédio e não desisti. Foi muito desafiador, mas também não desisti. E eu lembro que eu era uma das melhores alunas também na escola, né? E eles incentivavam também os alunos. Tinha uma semana chamada Tudo Azul, onde premiava os alunos com medalha de ouro, prata e bronze. E eu lembro que eu sempre ficava ali em uma dessas qualificações e sempre ia nas festas de Tudo Azul. Eu nunca tive uma nota vermelha no internato. E no terceiro ano, eu lembro como se fosse ontem, quando eu e minha mãe chegamos no primeiro dia, ela sempre ia comigo, e o tesoureiro queria conversar conosco. E ele sentou, pediu pra gente sentar e falou, olha, a sua filha foi convidada a trabalhar na secretaria nesse último ano, queria saber se ela aceita. E eu virei e falei, tem certeza? Perguntou, né, se eu aceitava, eu disse que claro, eu aceito. Logo já veio a secretária atrás, foi uma multipessoa. Então eu comecei a trabalhar ali no ar-condicionado, recepcionando alunos, fazendo matrícula, preenchendo fichas. E foi o melhor ano do internato. Foi o ano, assim, que realmente chegou a vitória, sabe? Não a vitória sem luta. Realmente chegou a vitória naquele ano. E eu sou muito grata a Deus por isso. E passar por todo esse processo me mostrou que, às vezes, na nossa vida, nós estamos sendo preparados para
chegar a algo bom, chegar a algo que a gente quer. E se a gente às vezes desiste no primeiro degrau, você não vai conseguir chegar onde você quer, você não vai conseguir conquistar o que você tanto almeja. Então não desista. Não é porque algo não aconteceu como nós queríamos que realmente no final vai ser aquele resultado, sabe? Se eu tivesse desistido no primeiro ano pelo fato de ter que acordar 4 horas para ir pra cozinha, eu não teria chegado no terceiro ano do ensino médio a trabalhar na secretaria. Talvez não teria também me mudado para mais distante ainda da minha cidade, que é um assunto do próximo vlog. E eu convido a você a assistir o próximo vídeo, porque terá a minha parte 2, a trajetória acadêmica. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comente se você gostou. Compartilhe com alguém que esteja desmotivado, que esteja na fase da luta. Converse com ele, explique, mostre esse vídeo e fale que a vitória vai chegar. Obrigada por assistir até aqui. Obrigada por estar aqui comigo. Espero que você assista o próximo vlog na parte 2 da minha trajetória acadêmica. Aguardo você lá.